Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor Yeshua. Louvo ao Senhor e Criador pela ministração, por mais uma mensagem maravilhosa e que todos possam compreender, né? Possam discernir o qual importante é estar, né? Sendo ministrado no Espírito, que o Pai opere em todos, né? Em nome de Yeshua. E hoje a mensagem vai ser a respeito de obras, a respeito do que nós podemos fazer como cristãos renovados para o Senhor, né? O que está de acordo, o que Ele espera de nós, né? Qual é o discipulado verdadeiro. E logo então vai ficar evidente a questão também da adoração, porque tudo isso leva à adoração. Seja o modo correto de se levar a mensagem e logo então, né, quem semeia, aquele que também vai colher, ambos sairão ganhando, né? Então louvado seja o Senhor por isso. E a mensagem a ser mais explorada hoje vai ser uma mensagem muito conhecida, que é João 4, né? A conversa do Senhor com a mulher samaritana, uma palavra maravilhosa. E primeiro, eu vou ler aqui, ó, os últimos versos, os quais falam a respeito, né, dessa conversa e o fruto, o resultado dessa conversa com a mulher samaritana, né? Versos 39 ao 42 diz: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Veja que interessante aqui, né? A fala, ela é algo assim incrível, né? Porque o mesmo Espírito que foi e continua sendo operante, eu digo assim, depois da descida de Atos, né? Porque então, até então, sempre o Espírito, né, se fez presente, mas existia as dificuldades de compreender, as dificuldades de discernir, né? Precisaríamos da mente de Yeshua para discernir todas as coisas, como diz lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, para isso é necessário que ele esteja em comunhão com o nosso espírito, né? Por isso a necessidade, então, de discipulados, como do apóstolo Paulo, ser depois do Cristo ressuscitado, né? Então, tudo que eles tinham ouvido falar, o Espírito faria-os lembrar. E hoje, o que nós lemos, o Espírito nos faz meditar. Por isso o Senhor fala, medita na minha palavra de dia e de noite. É possível com a leitura, que é a palavra, que é o Yeshua, o Cristo conosco, né? Porque Ele é a palavra. Então aqui, os homens falam algo muito interessante. Eles são bem claros, né? E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse. Temos que levar em consideração, que a mulher samaritana, a qual que não se dá um nome a essa mulher, tudo por conta, né? Não é à toa, né? Não é à toa que ela não é apresentada aqui pelo nome. Mas essa mulher, ela sofria sim por conta da sua condição, né? E ela sofria alguns preconceitos, vou dizer assim, né?
Mas hoje é dado como preconceito, mas na época não era de costume judeu se aproximar. O texto todo fala isso, vou ler alguns tópicos, né? Não era de costume que os judeus se aproximassem dos samaritanos por conta das práticas que os samaritanos tinham em relação à adoração, que não estava de acordo com o segmento dos judeus, né? Então, era algo muito conhecido de todos, que isso era um hábito, né? Mas, eis que vem o Salvador da Glória, trazendo a grande oportunidade para essa mulher. E isso vai ficar aqui muito evidente, né? Porque eu falei que a respeito de obra, o que nós podemos fazer para Yeshua. Então eu vou ler aqui, ó, versos 34, que diz: Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Porque antes, né, os discípulos pergunta, né? Olha só o que diz o versos 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aqui começa. Falando, né, que já nos leva, para quem já tem o conhecimento de todo o que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo, do Cristo ressuscitado. Então, nós já sabemos que aqui se trata da palavra, da mensagem, né? Da necessidade da exposição da palavra, de alimentar as pessoas não com comida, mas com a palavra, né? E o que Yeshua estava fazendo aqui? Depois eu vou retornando. Yeshua vou aqui para 1 Timóteo, capítulo 3, versos 17. O que Yeshua estava fazendo ali, né? Deixa eu ver aqui, peraí, gente. 17 não. Ó, é 16, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregando entre as nações. Por isso que Yeshua diz aqui, ó, vou voltar aqui e ler de novo, ó. Quando os discípulos estão ali falando a respeito, vocês vão ver como que a palavra se encaixa direitinho. Todo o evangelho da graça, né? Se encaixa direitinho as falas de Yeshua. E eles estão falando a respeito da comida, eles estão preocupados, né? Que é que eles se alimentem. Então, no 34, ele disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Porque a obra é do Todo-Poderoso. Ele veio para algo grandioso nessa terra, concluindo algo que é e que está no controle do Todo-Poderoso desde o início do que nós conhecemos da humanidade até que tudo se conclua, né? Mas a conclusão aqui era a mensagem do reino, porque se refere à salvação de vidas, né? Então Yeshua continua falando: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, e eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegre junto o que semeou e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram.
outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Esse é um ponto muito importante. Vou retornar aqui para o início, porque é exatamente isso que Yeshua está fazendo aqui com essa mulher samaritana, né? Ele está dando ali um ensinamento para os discípulos, né? Que o que ele está fazendo ali é necessário. Mas se ele não o fizesse, dando como exemplo, né, aos discípulos, provavelmente, até com a mente renovada, né, eles poderiam relutar. Claro que não podemos resistir ao Espírito Santo, né? Não podemos apagar o Espírito Santo. Mas ainda poderia existir uma relutância. Muito difícil, depois que a pessoa recebe, está com o Espírito da verdade, tudo lhe é claro. Mas até então eles relutariam a levar a mensagem das boas novas aos samaritanos, por exemplo, aqui como exemplo, né? Isso serve para nós, porque a pessoa que não é liberta, que discerne todas as coisas, que tem a mente, pode ter esses tipos de contradição, pode ter esse modo de acreditar que tais lugares não é cabível que a gente vá, não é certo que a gente se dedique, né? Logo então a gente vai estar julgando conforme a aparência. E a própria palavra fala, né, que devemos ir às esquinas, às praças. Então, esse foi o exemplo do Salvador. Ir ao encontro, né? Não ficar esperando que as pessoas venham, mas ir ao encontro delas. Estar principalmente preparado pela mente renovada, o conhecimento do Evangelho, o ministério do apóstolo Paulo, para qualquer momento você, né, faça essa obra do Senhor. Use do tempo a seu favor, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Em Efésios 2, do 2 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então devemos estar preparados, bem preparados, para esses momentos, né? Para executar a boa obra com perfeição, não de qualquer maneira, né? Não de qualquer jeito. E olha aqui, ó, 2 Timóteo, eu vou ler capítulo 3, 16, versos 16 e 17, que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou ler novamente, porque aqui, vou retornar lá em João 4, vocês vão entender por que Yeshua chegou daquele modo, conversando com a mulher, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Yeshua ensinou aquela mulher. Para a repreensão, ele a repreendeu em um certo momento. Para a correção, ele a corrigiu, e vocês vão ver. E para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e ele a instruiu, vocês também vão ver, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Yeshua estava fazendo ali com aquela mulher samaritana? Era executando a obra do Todo-Poderoso. Agora eu vou dar um... Não dá para ler tudo assim na íntegra, mas olha só. Primeiramente, Yeshua chega, né? Ele chega a se afastar um pouco dos discípulos
vou colocar assim, para executar essa obra, porque ele não causa escândalos, e vocês vão ver aqui a conversa, ele chega de um modo, iniciando uma conversa, e a conversa dele de cara a gente já percebe que é aquele tipo de conversa para puxar uma conversa mais longa. Não é uma conversa rápida, né? Olha só. João 4, versos 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez mais a Galiléia. Ó, presta atenção nos pontos, ó. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Enquanto ali os fariseus estavam apontando, querendo apontar algum tipo de crítica, né, ao Salvador, ele estava mais atento às necessidades do povo. Onde que ele deveria insistir, né? Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E percebam que aqui a escrita, ela nos quer passar detalhes. Ou seja, Yeshua chegou antes da mulher. Por quê? Por volta do meio-dia. Muitos pregadores falam isso, e de fato é verdade. Por volta do meio-dia é o momento em que o sol já está ficando mais aquecido, mais forte, a temperatura está aumentando, né? E como ela não era bem vista pela sociedade, pelo povo, né? Certamente as mulheres casadas, aquelas que eram bem vistas, elas iam pela manhã ou no final da tarde. Então esse horário era um horário garantido por essa mulher, que ela estaria sozinha e que ela não ia atrapalhar ninguém, né? Por conta de toda essa situação. E Shua, né? Também ele chega antes dela, porque ele está aguardando-a, está esperando, né? Isso é maravilhoso, ó. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham, entre parênteses está assim, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Então que é um momento reservado do encontro da salvação para quem precisava ser curado, que é essa mulher, né? Então aqui Yeshua inicia a conversa, dai-me de beber, por quê? Porque seria uma conversa prolongada, né? Então ela responde, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ou seja, é como se no entendimento Yeshua tinha duas opções. Chegar o que essa opção, né, não estava ali em questão. Mas ou chegar e ficar quieto, não falar nada, porque ele estaria agindo como agiam os discípulos, como agia os judeus da sua linhagem, que era não ter, na verdade, nem a proximidade, né? Então, ele podia ficar quieto, o que não estava em questão ali, ou então fazer exatamente o que ele fez, né? Que é pedir água para alguém, né? Necessitada da água dele, né? E aqui ele continua. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui Yeshua toca no ponto que é um ponto que vai trazer uns nós para a cabeça dessa mulher, né? Porque ele não está falando ali daquela água, daquele poço, né? Então ela disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E a questão do maior aqui, que a mulher coloca, é maior em questão de posses, questão de condição mesmo, né? Ela não está falando de um lado espiritual, aqui ela ainda está longe, ainda não foi acesa, Yeshua ainda não acendeu ainda a luzinha da esperança para a vida espiritual. Até então ela está voltada mais para a questão física, para o lado físico, a água que está no poço, a ausência de balde, né? Que ele não tem ali. Como é que ele vai tirar essa água? Né? Como é que ele pode oferecer uma água melhor, um poço maior, com mais quantidade? Como que ele pode? Né? Até agora ela está vendo só para o lado material. Mas aqui no verso 17... Peraí. No versos 13. No versos 13 ele diz: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Aqui ele acende a lanterna, né? Da curiosidade do lado espiritual. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E percebam que aqui a mulher, Yeshua está respondendo a colocação dela. Ela fez uma pergunta, mas ela colocou uma questão. Acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó? Né? É pai Jacó? Deixa eu voltar aqui. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço? E presta atenção nesse detalhe, nos deu. Jacó não rendou, não alugou, não emprestou, ele deu, né? Ele deu o poço. E aqui é uma mulher samaritana, né? Mas ela coloca aqui uma questão curiosa. Ela coloca pai Abraão. Então, para vocês verem que a conversa de Yeshua nos aponta para a questão de idolatrias de todo um povo, independente de ser um povo específico que tem seus deuses, seus ídolos, a humanidade inteira, até ser purificada, refinada, alvejada, como está lá em Daniel 12, precisa passar por esse processo, porque a idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. A idolatria ela está além disso, está voltada para a adoração, a reconhecimentos de homens, a reconhecimento de ação de homens, comportamento de homens, como é que eu posso colocar? De dotes, né? De dotes humanos. A idolatria ela está muito mais infiltrada, enraizada, e essa idolatria que impede com que as pessoas entendam o que é o manancial, o que é água pura, do que é água limpa, água que regenera, enxua, o Evangelho da Graça, o que é que nos capacita a viver compreendendo esse novo tempo, a receber o Yeshua ressuscitado, louvado seja o Senhor, a recebê-lo. É pela exposição da palavra, gente. Veja, eu vou ler aqui em Filipenses, depois eu retorno. Filipenses, é que me veio agora à mente. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6.
que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem foi que começou a boa obra? O Pai, o Filho. Ele vem em carne, o Verbo se fez carne, discipulando pessoas que ainda tinham muitos julgos, que tinham muitas dificuldades de compreender. Aí ele é ressuscitado, vem a descida do Espírito, louvado seja o Senhor. O povo é transformado, por quê? Porque o Espírito, ele transforma a nossa conduta, o nosso caráter. O Espírito, ele nos dá, é um manancial que transborda. Claro, no início a gente fica meio confuso, sem saber como, né? E fazer a questão da separação, separar o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que está de acordo, o que não está. Através da leitura dos evangelhos, a gente fica meio assim. Até o apóstolo Paulo ficou por, se não me engano, 14 anos dentro de uma casa, absorvendo, porque tudo que foi dado a ele foi grandioso. A gente fica meio impactado, essa é a palavra certa, fica naquele impacto. Mas aí, com calma, com moderação, a gente vai absorvendo. Isso, o que isso biblicamente significa? Até que Cristo seja gerado em nós. Quando ele é gerado em nós, isso significa que estamos com uma nova conduta, com uma mente renovada, com uma consciência cristã, mas porque temos a mente dele, porque estamos caminhando nesse caminho estreito, nesse caminho novo, com ele, com discernimento da palavra dele. Por isso, aqui diz, estou convencido, o que o apóstolo diz, né? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo, até o dia que é formado em nós. Ele completa a obra na vida de todo o que se aplica a compreender que precisamos entender tudo que fora dado, né, pelo Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, né, e que está aqui nos evangelhos. Voltando aqui, versos 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido. Até aqui, a mulher ainda, embora ela está compreendendo que quem está ali é uma pessoa, estou aqui tentando, né, pela compreensão da mensagem, até nesse ponto aqui, que ela pede essa água para ele, ela não está compreendendo quem estava falando ali com ela, quem falara com ela ali. Ela está sendo convencida passo a passo que existe algo melhor. O que acontece hoje no meio cristão? As pessoas são colhidas, convidadas, colhidas, recebidas, e elas são instruídas. E na medida do que elas vão percebendo que tá bom, tá vindo, tô colhendo, né? Tô colhendo, essa pessoa vai ficando. Mas se ela não chegar num ponto onde, aqui no caso, Yeshua falou para ela, né? Que eu vou ler logo, que é tocar no problema da dificuldade, no que se refere à conduta, à vida cristã. Se ninguém tocar naquele ponto que te edifica, que é para a tua edificação e tua salvação, vai ficar difícil. E é o que Yeshua faz aqui. Yeshua traz a mulher para esse ponto. Olha o que ele diz no verso 19. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus:
você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém, o lugar que devemos adorar. Jesus lhe declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima e a hora está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Nós, entanto, não, peraí, gente. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu li todos esses versos porque está tudo alinhado. A partir do momento que Yeshua toca nessa questão da idolatria, porque aqui os maridos, se você for ler lá em Reis, é porque pode ficar longo aqui, né, o vídeo, vocês vão ver que são 5 deuses que o povo samaritano tinha. É segundo a Reis, capítulo 18. Eu não me lembro bem, mas pesquisem em segundo a Reis, segundo ou primeira a Reis. Então, os samaritanos tinham 5 ídolos. E aqui Yeshua, e lá coloca o nome de cada um deles. E aqui Yeshua toca nisso. É na questão da adoração, para trazer ela para a questão da adoração. Logo em seguida ela fala, né, que os judeus adoram no templo, né, em Jerusalém, que não é nem no monte. Aí ele fala que não é nem no monte nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Porque quando ele toca nessa questão dos maridos, ela fala: vejo que tu és profeta. Ele está falando de uma realidade, da realidade dela, da realidade do povo dela. E aí em seguida vocês vão ver que essa mulher ela é convencida a respeito da adoração. Onde que é feita? Em espírito e em verdade. E ela é alcançada. Porque Yeshua marcou encontro com aquela mulher, né? Porque Yeshua tinha a cura para ela e ela não rejeitou a cura. Ela foi curada, ela correu, foi falar para os demais. Os demais, por isso que eu iniciei lendo do final para o início, né? Foi de propósito, né? Então eles, de ouvir o quanto que ela ficou impactada pelo encontro. Peraí, vamos ao encontro. Porque embora nós somos, no meu entendimento, tá, gente? Embora nós somos samaritanos, embora nós somos idólatras, embora nós somos um povo separado do judeu, um povo que não está de acordo na questão da adoração, eis que ele veio a nós. E o nosso pai, pai Jacó, já tinha nos dado um poço, ou seja, já tínhamos um pouquinho, gente, louvado seja o Senhor. Esse povo tinha um pouco, mas quem é que pode oferecer um manancial inteiro? Yeshua, eles não perderam tempo. E foi isso que aconteceu. Eu creio que o vídeo vai cair. E eu louvo ao Senhor por essa passagem, por essa palavra maravilhosa. Então esses homens falam, né, como falei lá no início, que creu pelo testemunho dela, mas foi pelas palavras que eles ouviram da cura, da verdade, da própria palavra. E nisso está lá a exortação para os discípulos, né? Que Yeshua está mais preocupado com a comida